seus pecados. Eles dizem que Satanás já foi derrotado, mas dão lugar para ele trabalhar. Eles não sabem que Satanás é muito mais inteligente do que toda a raça humana, e sua experiência de enganar as pessoas é desde o Jardim do Éden até hoje. Eles não levam essa guerra espiritual a sério, assim como os anjos levam. Eles dizem que já são salvos e nunca perderão suas salvações. Uma vez salvo, será salvo para sempre, mesmo que venha a pecar. Isso traz tranquilidade e falta de vigilância em suas vidas espirituais, e Satanás se aproveita de pequenas aberturas e entra em suas vidas. Vou te levar ao inferno e mostrarei somente os lugares de cristãos que foram vencidos por se acomodar em seus pecados. Eu ouvia somente a voz de Jesus, quando ele se manifestou para mim com seu corpo de glória. Luzes saíam de seu rosto e do seu corpo. Jesus e eu fomos ao inferno. Chegamos naquele lugar escuro, cheio de fogos vermelhos. O sangue das almas dava uma coloração para aqueles fogos. Cheguei em um lugar onde tinha os desviados que saíram da igreja e outro grupo de desviados dentro da igreja. Faziam parte das igrejas, mas não viviam a palavra. Fui em um lugar onde vi irmãos que blasfemaram contra o Espírito Santo. Perguntei a Jesus, por que essas pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo? Ele me respondeu, quando o Espírito Santo usa uma pessoa que vive na santidade e alguém diz que aquela pessoa está sendo usada por demônios, estão chamando meu espírito de monstro. Isso é uma ofensa, e quando morrem serão chamados de monstro aqui no inferno. Viverão em grande sofrimento. Não há perdão para quem blasfemar. Vi pessoas católicas que blasfemaram e zombaram do Espírito de Deus. Vi pastores que blasfemaram do Espírito Santo também. Jesus passou perto de um bispo e ela pedia perdão por blasfemar. Jesus disse, qualquer que blasfemar do meu espírito, sua condenação é certa. Vi um irmão que blasfemou do meu ministério dizendo que os demônios me usavam nas visões e revelações. Ele blasfemou do Espírito de Jesus. Fui em um lugar onde vi vários irmãos que andavam de short pela rua, andavam de camisa regata, outros andavam sem camisa, causando escândalo à palavra. Eles estavam no inferno, eram pastores, bispos, apóstolos que pintavam os cabelos, faziam tatuagens, tratavam o templo do Espírito Santo como se fosse o templo do mundo. Vi pastores que usavam correntes no pescoço, pareciam raper, usavam roupas largas, estavam no inferno. A irmã de salto alto pedia perdão e chorava. Essa irmã tinha um espírito de sedução, andava rebolando de salto alto. Pastores e bispos que tinham mais de 2 casamentos estavam casando pela 3ª vez. Banalizavam o matrimônio sagrado que Deus deixou, fazendo escândalos para o meio evangélico. São crentes carnais que se divorciavam para se casar quantas vezes quiserem, morreram sem pedir perdão pelos seus pecados e estavam no inferno. Marcos 10:7-8. Por isso deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois não serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Marcos 10:9. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Fui em uma galeria no inferno, vi revistas da Sentinela, vi livros evangélicos com falsas doutrinas, livros espíritas e livros de magias, e livros de doutrinas de demônios, livro escolar de filosofia. Todos esses livros ensinam ao contrário da palavra de Deus, dizendo que o homem veio do macaco, que o universo se criou sozinho, negando a existência de Deus. Isso está nos livros de educação como os de ciências, história, entre outros. Tudo para controlar as mentes, igual a do pastor Charles, que tinha uma marca espiritual em sua testa. 1 Timóteo 4:1-02. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Satanás tem entrado dentro da teologia para cegar o entendimento. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho e da glória de Cristo, o qual, e a imagem de Deus. Eu leio só a Bíblia e o Espírito Santo me ensina. E demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros e muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:12-13. Livros de teologia cheios de ideologias humanas não acrescenta nada de santidade. Vê gibis de desenhos, gibis do Batman, Super-Homem, Homem-Aranha e outros. Vi variedades de gibis consagrados para entrar nas mentes das crianças, mudarem suas atitudes, fazer elas não respeitarem os pais, virarem lésbicas, homossexuais, ficarem violentos,
irem para o mundo do crime e dos vícios. Tinha conteúdo pornográfico infantil. Esses gibis de desenhos estavam cheios de dardos em cima dos gibis. Eram pequenos alfinetes negros que entram dentro da mente. Vi brinquedos consagrados a demônios, como bonecas femininas. Existia uma variedade de bonecas que confiam pequenos demônios dentro delas. Essas bonecas trazem tribulação para os lares, deixando as crianças perturbadas. Vi também bonecos masculinos que traziam demônios mirins. Fui em um lugar onde tinha vários adolescentes rebeldes que brigavam com os pais e eles estavam ali por serem viciados em games. Os demônios possuíam essas crianças, deixando eles rebeldes. Esses demônios saíam dentro de jogos de videogames. Muitos jovens estavam ali, tinham sonhos, planejavam futuros, mas morreram com tudo isso. Todos os seus projetos morreram ali. Que tristeza ver a nossa juventude se perdendo. O futuro da igreja está sendo destruído. Satanás armou um plano para destruir as crianças e jovens para não ter mais igrejas. Ele está formando uma geração incrédula através de desenhos e filmes. Essa geração adorará o anticristo. Eu vi todo o seu plano no inferno. O Senhor Jesus disse: conte tudo o que viu. Mas aqueles que não acreditar no seu testemunho serão os joios. Eu cobrarei desses e lançarei os joios que lhe perseguirem no fogo. Eu arrebato os meus servos por amor. Eu não quero ver ninguém no inferno. Eu choro por cada alma que desce a esse lugar. Mas eles não querem ouvir. Eles esquecem que sou amor. Mas sou justiça e puno os rebeldes. O Senhor e eu subimos para a terra. O Senhor disse para mim: quem profetizará sobre os ossos secos dessas igrejas se os falsos profetas não deixam os meus servos pregarem a verdade? Eles dizem que não largam o pecado, porque o Espírito Santo não testificou em seus espíritos. Mas o Espírito Santo não pode testificar em espíritos mortos. Eles estão afastados de mim, longe de meus caminhos, não ouvem a minha voz, não sentem o meu espírito que está tão perto deles. Eles perderão as sensibilidades espirituais. 90% dessas igrejas não subirão, apenas 10% vão subir. Levítico 27:30. Também todas as dizimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Essas foram as suas últimas palavras. O Senhor me deixou em meu quarto onde meu corpo estava. No dia seguinte, contei na igreja onde pastoreio. Depois dessas revelações eu fiquei muito rígido, porque Satanás não brinca. O Senhor Jesus não está feliz com a situação das igrejas. Estão mortas na sua maioria. Depois eu tive uma visão. Vi vários altares quebrados. Eram poucos que estavam de pé. A maioria estavam em ruínas. O Espírito Santo me disse: o noivo não buscou a noiva ainda, porque são poucas as que estão preparadas. Ele quer mais colheitas de almas. É preciso os altares serem restaurados, serem levantados essas ruínas para que o número de noivas aumentem. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje me arrependo dos meus pecados. Creio que o Senhor derramou seu sangue para me salvar, deixando o seu trono de glória para morrer uma morte terrível de cruz. Sei que não tenho andado nas trilhas de seu caminho que lhe agrada, resistir às tentações como o Senhor resistiu. O Senhor é o meu Salvador, é o meu libertador. Ressuscitou da morte e ascendeu ao céu. Um dia virá com toda a sua glória. Eu quero subir contigo. Eu creio que pertenço a ti. Sou seu filho e herdeiro de suas promessas. Hoje faço uma aliança contigo, igual àquela que tu fizeste na cruz. Segundo o arrebatamento de Kenzo Atsuzi, ano 2004. Vou relatar meu segundo arrebatamento. Antes de começar a falar, fui testado várias vezes. Estava sem dinheiro. Passando na rua, o rapaz deixou cair sua bolsa no chão. Tinha uma quantia alta em dinheiro. Eu peguei a sua bolsa, corri até ele e entreguei. Poderia ser $1, eu entregaria, pois o dinheiro não é meu e pertence a outra pessoa. Ele passará a ser meu se o dono do dinheiro me der. Outro dia fui no mercado, comprei algumas coisas e quando fui pagar a moça me passou o troco a mais. Eu disse: moça, está errado o troco, e devolvi o restante do dinheiro. Tudo isso eu tenho aprendido com o Espírito Santo, a ser justo e honesto com as pessoas. Eu fiquei doente e o demônio da morte rodeava a minha cama. Fiquei apavorado enquanto minha febre só aumentava. A minha esposa disse: o que você está vendo? Eu disse: eu vejo o monstro da morte. Ele veio me buscar. Cuide das crianças. O meu dia está contado. Eu vou morrer. Ela me respondeu: pare de dizer essas coisas. A sua hora não chegou ainda. Eu respondi: eu não entendo. Por que não veio um anjo de Deus me levar? Vejo o anjo da morte. Será que eu perdi a minha salvação? Ela me respondeu: é claro que não. Se você que é um homem fiel a Deus, não se salvar,
Quem dessa casa irá se salvar? Talvez esse monstro não vá